fundamental conteúdos voltados à educação para o trânsito. Justificativa. A educação para o trânsito é tema de extrema relevância para a formação cidadã das crianças e adolescentes, uma vez que contribui para o desenvolvimento de atitudes responsáveis, preventivas e solidárias no convívio social. Nosso município enfrenta diariamente problemas relacionados ao tráfego de veículos, excesso de velocidade, falta de respeito à sinalização, além da necessidade de conscientização sobre o uso das vias públicas, vagas preferenciais, faixa de pedestres e demais aspectos relacionados à segurança viária. A inserção da temática no trânsito no ambiente escolar está em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro, que em seu artigo 76 estabelece que a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiros graus, através do planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e da Educação. Desta forma, desde a infância, nossas crianças terão contato com as práticas educativas que possibilitarão formar cidadãos mais conscientes, preparados para a convivência social, além de multiplicadores de boas condutas no trânsito junto aos seus familiares. Assim, entendendo que a medida é de grande relevância para a construção de uma sociedade mais responsável, segura e respeitosa no uso do espaço público. Nestes termos, Itaguaí, 28 de agosto de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador. Indicação número 132 de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando a disponibilização de capacitação continuada para atendentes da educação infantil, responsável por crianças com diagnóstico de transtorno de espectro autista e instituição de função gratificada para os servidores que exercerem essa atividade. A implementação pela Secretaria Municipal de Educação de programa permanente de capacitação dirigidas a atendentes de educação infantil que atuam no atendimento e acompanhamento de crianças com diagnósticos de TEA. Segundo, a elaboração e envio à Câmara Municipal de projeto de lei que crie função gratificada destinada aos servidores da rede municipal que comprovadamente assumirem formalmente as atribuições de atendimento especializado e acompanhamento diário de crianças nas unidades de educação infantil. Justificativa. Obrigatoriedade e prioridade na educação inclusiva. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e que, quando necessário, devem existir serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Direito à inclusão e adaptações razoáveis. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência garante o direito à educação em igualdade de oportunidades, inclusive a necessidade de capacitação e adequação de serviços para assegurar o acesso e a permanência da pessoa com deficiência no sistema educacional. A LBI estabelece como dever do poder público promover formação dos profissionais e medidas que assegurem condições de aprendizagens. Política específica sobre o autismo e intersetorialidade. A Lei número 12.764 de 2012 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e destaca a intersetorialidade, a necessidade de capacitação e articulação das políticas públicas para garantir acompanhamento adequado. Isso reforça a necessidade de formação continuada dos profissionais que atendem crianças. Diretrizes nacionais e organização do atendimento. As diretrizes nacionais para a educação especial na perspectiva da educação inclusiva orienta que os sistemas de ensino organizem a oferta de atendimento educacional especializado e formule ações de formações continuada para profissionais, de modo a garantir práticas pedagógicas qualificadas e inclusão efetiva. Base constitucional sobre a administração pública e normas remuneratórias.
a criação de funções gratificadas ou vantagens pecuniárias a serviços públicos deve observar os princípios e regras da administração pública e ser instituída por lei, com indicação da dotação orçamentária necessária e absorvância à legislação municipal sobre servidores. Assim, propõe-se a criação via projeto de lei municipal específico. Objetivos da indicação: garantir atendimento qualificado, sensível e fundamentado às necessidades de crianças com TEA na educação infantil. Promover a capacitação técnica e pedagógica continuada dos atendentes responsáveis pelo acompanhamento diário dessas crianças. Valorizar e reconhecer formalmente o trabalho especializado por meio de função gratificada, incentivando a permanência e a especialização desses servidores. Fortalecer a articulação entre educação, saúde e assistência social para o acompanhamento integrado. Nestes termos, Itaguaí, 29 de agosto de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador. Informamos que a sessão já está sendo transmitida normalmente. Requerimentos. Requerimento número 39 de 2025. Peço à segunda secretária para que proceda à leitura do requerimento. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, Regina Maria Bergamo, requerimento número 39 de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem propor o presente requerimento para que, depois de aprovado, seja enviado ao Departamento das Estradas de Rodagem, solicitando a realização de estudos técnicos visando a implantação de um sistema de capacitação e drenagem de águas pluviais à margem direita da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, no sentido Itaguaí-Fartura, no trecho compreendido entre a entrada da estrada municipal, seguindo extensão aproximada de 160 metros. Justificativa. O presente requerimento se fundamenta na necessidade de se evitar danos estruturais e prejuízos materiais ocasionados pelo acúmulo e o escoamento inadequado de águas pluviais no referido trecho da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, apresentando também na imagem em anexo. Em episódios de chuvas intensas e recorrentes, o processo de erosão do barranco localizado à margem da rodovia, o que provoca o escoamento de água e sedimentos em direção à borracharia Alfa Pneus, bem como as residências existentes no local. Essa situação tem gerado transtorno aos moradores e comerciantes, além de representar risco à segurança dos usuários da via. A implantação de um sistema adequado de drenagem e capacitação de águas pluviais nesse trecho se faz necessária não apenas para proteger as edificações vindeiras, mas também para garantir a preservação da pavimentação e o aumento da segurança viária, prevenindo danos ao patrimônio público e privado. Assim, a presente proposição busca atender uma demanda legítima da comunidade local, visando a melhoria das condições de infraestrutura e a proteção das famílias e empreendimentos afetados. Nestes termos, Itaguaí, 20 de agosto de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O requerimento número 39 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 40 de 2025. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura do requerimento. Carlos Rodolfo Rodrigues, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem propor o presente requerimento para que, depois de aprovado, seja enviado ao chefe do Poder Executivo, requerendo as seguintes informações. Primeiro, qual a razão pela qual ainda não foi regulamentada e colocada em prática a lei municipal aprovada por esta Casa que dispõe sobre o pagamento de diárias aos motoristas servidores públicos municipais responsáveis pelo transporte de pacientes para outros municípios? Segundo, qual é a previsão para a efetiva aplicação da referida lei? Terceiro, caso não haja previsão, quais os entraves administrativos ou financeiros que impedem sua execução? Justificativa. É dever do Poder Legislativo fiscalizar a correta execução das leis municipais. A Lei Complementar
número 199 de 2023, aprovado por esta Câmara, dispõe sobre o pagamento de diárias aos motoristas responsáveis pelo transporte de pacientes para outros municípios, com o intuito de assegurar melhores condições de trabalho e valorização destes profissionais, que desempenham função essencial no atendimento à população. Ressalta-se que a referida lei foi aplicada parcialmente, uma vez que já houve a extinção das funções gratificadas previstas no texto legal. Contudo, até o presente momento não foi implementado o pagamento das diárias, o que compromete a plena eficácia na norma e frustra a finalidade de valorização dos servidores municipais contemplados. Assim, o presente requerimento busca esclarecer os motivos dessa não aplicação integral da lei, bem como obter informações sobre eventuais entraves administrativos ou financeiros que impeçam sua execução, garantindo transparência e o devido cumprimento da legislação aprovada por esta Casa. Nestes termos, Itaguaí, 29 de agosto de 2025, Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O requerimento número 40 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Moções. Moção de congratulação número 39 de 2025 ao Laboratório Santa Rita. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura da moção. Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereadora desta Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem propor a presente moção de congratulação para que, depois de aprovada, seja enviada ao Laboratório Santa Rita, parabenizando-o pela celebração dos seus 20 anos de atividades, reconhecendo sua trajetória de empreendedorismo, investimento no município e contribuição significativa para a saúde e para a história de Itaguaí. Justificativa. A presente moção de congratulação tem por objetivo homenagear o Laboratório Santa Rita, que neste ano celebra 2 décadas de dedicação e relevantes serviços prestados à população de Itaguaí. Sob a liderança de sua proprietária, Antonieta Soldeira Bergamo, o laboratório consolidou-se como referência em qualidade, confiança e atendimento humanizado, colocando sempre em primeiro plano a saúde e o bem-estar da comunidade. Além do papel essencial na área da saúde, o Laboratório Santa Rita representa também um exemplo de empreendedorismo local ao investir em Itaguaí, gerar empregos, oferecer serviços especializados e contribuir de forma direta para o fortalecimento da economia e da identidade do município. Por sua história, seriedade e compromisso, o Laboratório Santa Rita compõe parte importante do desenvolvimento e da memória de nossa cidade, tornando-se merecedor do reconhecimento desta Casa de Leis. Nestes termos, Itaguaí, 20 de agosto de 2025. Regina Maria Bergamo, vereadora. A moção está em discussão. A moção está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados e os que discordarem se manifestem. A moção número 39 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Moção de congratulação número 40 de 2025 ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, senhor Antônio Roque Cittadini. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura da moção. Moção de congratulação número 40 de 2025. Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereadora desta Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem propor a presente moção de congratulação para que, depois de aprovada, seja enviada ao senhor Antônio Roque Cittadini, em reconhecimento à sua trajetória exemplar e pela aposentadoria após 37 anos de relevantes serviços prestados como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Justificativa. A presente moção tem por objetivo prestar justa homenagem ao senhor Antônio Roque Cittadini, que recentemente se aposentou do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao completar 75 anos de idade, conforme estabelece a Constituição Federal. Decano dos Conselheiros, Antônio Roque Cittadini exerceu funções no tribunal desde 5 de abril de 1988, tornando-se uma referência em competência, ética e dedicação à vida pública. Durante sua trajetória, ocupou a presidência da Corte em 6 mandatos, 1991, 1998, 2007, 2003, 2019 e 2025, além de desempenhar em diferentes momentos os cargos
cargos de vice-presidente e corregedor, sempre pautado pelo compromisso com a transparência e a boa gestão dos recursos públicos. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, Cittadini construiu sólida carreira jurídica e administrativa antes de ingressar no Tribunal de Contas, ocupando cargos de destaque em órgãos públicos e empresas estatais, sempre pautado pelo compromisso com a gestão pública e o interesse coletivo. Diante de sua vasta contribuição à vida pública e à sociedade paulista, Antônio Roque deixa um legado de profissionalismo e dedicação ao interesse coletivo, sendo merecedor do reconhecimento e da gratidão expressa por esta Casa de Leis. Nestes termos, Itaguaí, 20 de agosto de 2025. Regina Maria Bergamo, vereadora. A moção está em discussão. A moção está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. A moção número 40 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Moção de congratulação número 41 de 2025. A equipe de futsal feminino sub-14 da Escola Estadual João Gomes Sobrinho. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura da moção. Regina Maria Bergamo e Luiz Eduardo Romano Serri, na qualidade de vereadores dessa Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem propor a presente moção de congratulação para que, depois de aprovada, seja enviada à equipe de futsal feminino sub-14 na Escola Estadual João Gomes Sobrinho, em reconhecimento pelo vice-campeonato conquistado no dia 20 de agosto de 2025, que as consagrou como a segunda melhor equipe do Estado. Justificativa. A presente moção tem por objetivo homenagear e reconhecer o empenho, a dedicação e o talento das jovens atletas da equipe de futsal feminino sub-14 da Escola Estadual João Gomes Sobrinho, que com brilhantismo alcançaram o vice-campeonato estadual no último dia 20 de agosto. O resultado conquistado é motivo de orgulho não apenas para a instituição de ensino, mas também para todo o município de Itaguaí, projetando o nome da cidade em nível estadual e destacando o valor do esporte como instrumento de formação, inclusão e desenvolvimento social. É igualmente importante destacar o papel da senhora Helenita Maria de Paula, que com carinho e dedicação tem zelado pelo bem-estar e crescimento das atletas, bem como o professor Orlando Bassola, cuja liderança e empenho foram fundamentais para que a equipe alcançasse essa expressiva conquista. Reconhecimentos como estes fortalecem o incentivo à prática esportiva entre os jovens, estimulando-os a buscar a superação de desafios, o espírito de equipe e a disciplina. Neste sentido, esta Casa de Leis manifesta seu aplauso e parabeniza cada atleta, bem como os professores, apoiadores e envolvidos por essa conquista histórica e inspiradora. Nestes termos, Itaguaí, 21 de agosto de 2025. Regina Maria Bergamo, vereadora. Luiz Eduardo Romano Serri, vereador. A moção está em discussão. A moção está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. A moção número 41 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Moção de congratulação número 42 de 2025. A Secretaria Municipal da Educação. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura da moção. Carlos Rodolfo Rodrigues, na qualidade de vereador desta Casa de Leis, nos termos do regimento interno, vem propor a presente moção de congratulação para que, depois de aprovada, seja enviada à Secretaria Municipal da Educação, parabenizando as equipes das escolas Pedro Soldeira e Arlindo Bergamo, bem como as articuladoras Mayra Virgínia Carniato de Oliveira e Bruna Fernanda de Paula Romano pela relevante contribuição aos expressivos resultados obtidos na alfabetização do município. Justificativa. A presente moção tem por objetivo reconhecer e enaltecer o esforço das equipes das escolas Pedro Soldeira e Arlindo Bergamo, assim como os das articuladoras Mayra e Bruna, que com dedicação e competência contribuíram de forma significativa para os avanços na alfabetização em nosso município. O destaque alcançado é resultado da soma de esforços locais com as diretrizes do programa Alfabetiza Juntos São Paulo,
que vem fortalecendo o trabalho das redes municipais e promovendo a melhoria da fluência leitora, indicador essencial para o desenvolvimento integral das crianças. A conquista do reconhecimento estadual demonstra que o compromisso com as práticas pedagógicas consistentes e colaborativas é capaz de transformar realidades e abrir caminhos para o futuro. Assim, esta homenagem representa o agradecimento e o orgulho da comunidade itaguaiense por um trabalho que inspira, fortalece e reafirma a importância da educação como instrumento de equidade e desenvolvimento social. Nestes termos, Itaguaí, 22 de agosto de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador. A moção está em discussão. A moção está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. A moção número 42 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Moção de congratulação número 43 de 2025. A adepta. Peço à segunda secretária para que proceda a leitura da moção. Luiz Henrique de Souza, na qualidade de vereador desta Casa de Leis e nos termos do regimento interno, vem propor a presente moção de congratulação para que, depois de aprovada, seja enviada à Associação dos Amigos dos Deficientes de Itaguaí, a ADEFTA, em reconhecimento ao trabalho realizado em prol da garantia de direitos e da inclusão das pessoas com deficiência em nosso município. Justificativa: a ADEFTA, Associação dos Amigos da Pessoa com Deficiência de Itaguaí, desde sua fundação, tem desenvolvido um trabalho de grande relevância social voltado à promoção da autonomia, da cidadania e da melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência em todas as fases da vida. Além de atuar na defesa e garantia de direitos, a entidade presta serviços socioassistenciais, realiza atendimentos de habilitação e a reabilitação oferecendo apoio às famílias, incentiva a inclusão escolar e promove o acesso a atividades como instrumentos de integração social. Também se destaca pelo empréstimo de artigos médicos e ortopédicos, contribuindo diretamente para o bem-estar de seus usuários. Essa ampla atuação, que combina acolhimento, orientação e articulação junto ao poder público e à sociedade, faz da ADEFTA uma referência de solidariedade e compromisso com a inclusão. Por isso, esta moção traduz o reconhecimento e a gratidão da comunidade itaguaiense e de todos os dirigentes, colaboradores, voluntários, famílias e parceiros que caminham juntos nessa missão. Nestes termos, Itaguaí, 22 de agosto de 2025, Luiz Henrique de Souza, vereador. A moção está em discussão. A moção está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. A moção número 43 de 2025 foi aprovada por unanimidade. Projetos. Para não gerar confusão, faremos primeiro a leitura dos projetos que ficarão em deliberação e logo em seguida a votação dos projetos que já estavam em deliberação. Projeto de Lei do Executivo número 7 de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026-2029 e dá outras providências. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do referido projeto. Projeto de Lei número 7 de 2025, de 29 de agosto de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 a 2029 e dá outras providências. Éder Carlos Fogaça da Cruz, prefeito do município de Itaguaí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Itaguaí aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2024, em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição, estabelecendo programas, objetivos, indicadores, custos e metas da administração municipal para as despesas de capital, as destas decorrentes e ainda para os programas de duração continuada na forma dos anexos que integram essa lei. Parágrafo 1º. Os anexos que compõem o plano plurianual são estruturados em programas, indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medidas, metas e valores. Parágrafo 2º. Para fins desta lei, consideram-se, inciso 1º, programa, um instrumento de organização governamental para a concretização dos objetivos pretendidos.
Inciso 2º, indicadores, unidade de medida que verifica o resultado alcançado. Inciso 3º, justificativa, a identificação da realidade existente de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades. Inciso 4º, objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais. Inciso 5º, ações, os procedimentos governamentais para execução dos programas. Inciso 6º, produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental. Inciso 7º, metas, os objetivos quantitativos em termos e produtos de resultados. Artigo 2º. Os valores constantes dos anexos desta lei poderão ser atualizados em cada exercício da vigência do Plano Plurianual, por ocasião da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e ou Lei Orçamentária Anual. Artigo 3º. Os programas referidos no artigo 1º, apresentados segundo os padrões da Portaria número 42 de 1999 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, constituem o elo básico da integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º. A exclusão, alteração ou inclusão de programas é iniciativa proposta pelo chefe do Poder Executivo mediante projeto de lei específico. Artigo 5º. Extraídas dos anexos dessa lei, as prioridades anuais da administração municipal serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Artigo 6º. O Poder Executivo realizará a atualização dos programas, indicadores, ações, produtos e metas desta lei, quando elaboradas as anuais diretrizes orçamentárias, salvo para o exercício de 2026, quando a atualização ocorrerá sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itaguaí, em 29 de agosto de 2025. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. O projeto vai ficar em deliberação. Projeto de Lei do Executivo número 8 de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Itaguaí para o exercício financeiro de 2026. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de Lei Orçamentária Anual. Mensagem. Senhora Presidente, temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre o orçamento, programa para o exercício de 2026, em cumprimento ao disposto do artigo 165 da Constituição Federal, ao artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, e a Lei número 4.320 de 1964, discutidas em audiência pública durante o processo de elaboração. Observa-se que o projeto de lei de orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas do governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como as alterações na codificação das receitas e despesas, conforme Portaria Interministerial número 163 de 4 de maio de 2001. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2026, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Prefeitura Municipal de Itaguaí, em 29 de agosto de 2025. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 8 de 2025, de 29 de agosto de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Itaguaí para o exercício financeiro de 2026. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito do município de Itaguaí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Itaguaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Itaguaí para o exercício financeiro de 2026 estima a receita e fixa a despesa em R$ 93.800.000, sendo, inciso 1º, o orçamento fiscal em R$ 56.105.700 e, inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social em R$ 37.694.300. Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento. 1. Administração direta. Receitas correntes, R$ 100.460.000. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 8.495.000. Receita de contribuição, R$ 610.000. Receita patrimonial, R$ 1.342.000.
Receita de serviços, R$ 82.000. Transferências correntes, R$ 89.906.000. Outras receitas correntes, R$ 25.000. Receitas redutoras, R$ 11.110.000 negativos. Total, R$ 89.350.000. Receitas de capital, R$ 4.450.000. Alienação de bens, R$ 50.000. Transferências de capital, R$ 4.400.000. Total, R$ 93.800.000. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta lei, contemplando os seguintes desdobramentos. 1. Por funções de governo. 1. Legislativa, R$ 3.035.000. Administração, R$ 7.851.000, R$ 7.851.300. Assistência, R$ 4.619.000. Saúde, R$ 28.218.000. Educação, R$ 32.872.500. Cultura, R$ 414.000. Urbanismo, R$ 7.164.000. Gestão ambiental, R$ 351.000. Agricultura, R$ 1.194.000. Comércio e serviços, R$ 85.000. Transportes, R$ 2.785.200. Desportos e lazer, R$ 1.190.000. Encargos especiais, R$ 2.021.000. Reserva de contingência, R$ 2 milhões. Total, R$ 93.800.000. 2. Por órgãos da administração. Poder Legislativo, Câmara Municipal, R$ 3.035.000. Poder Executivo. Gabinete do Prefeito e Dependências, R$ 4.324.000. Diretoria Municipal de Finanças, R$ 7.923.300. Secretaria Municipal da Educação, R$ 32.872.500. Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, R$ 1.190.000. Coordenadoria de Obras e Serviços, R$ 9.949.200. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 28.218.000. Secretaria Municipal de Agricultura, R$ 1.194.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, R$ 4.244.000. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, R$ 499.000. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, R$ 351.000. Total, R$ 93.800.000. Artigo 4º. O Poder Executivo fica autorizado nos termos da Constituição Federal a, inciso 1º, realizar operações de créditos por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. Inciso 2º, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Inciso 3º, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% do orçamento das despesas, utilizando como fonte de cobertura a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, incisos 2 e 3 da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Inciso 4º. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite da dotação consignada como reserva de contingência. Inciso 5º. Abrir créditos adicionais suplementares, utilizando como fonte de cobertura o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos e limites do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Artigo 5º. As fontes de recursos aprovadas nessa lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso. Artigo 6º. Os valores monetários dos programas e ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente ficam automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos anexos a esta lei. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Prefeitura Municipal de Itaguaí, em 29 de agosto de 2025. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. O projeto vai ficar em deliberação. Projeto de Lei do Legislativo número 24 de 2025. Dispõe sobre a divulgação das despesas da Prefeitura de Itaguaí com realização e o custeio de eventos artísticos e culturais e da outras providências. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do referido projeto. Projeto de Lei número 24 de 2025, de 25 de agosto de 2025.
Dispõe sobre a divulgação das despesas da Prefeitura de Itaguaí com realização e ou custeio de eventos artísticos e culturais e da outras providências. Juliano Ricardo Codonhoto, vereador da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 195 do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica determinada a fixação de um painel em frente ao palco de todos os eventos artísticos e culturais realizados e ou custeados pela Prefeitura de Itaguaí, ainda que parcialmente, visível ao público, com informativo dos valores pagos pela própria Prefeitura e ou empresa particular parceira para os artistas contratados, sonorização, iluminação, painéis de LED e estrutura. Parágrafo 1º. O painel informativo deverá ser criado pelo Poder Executivo e deverá conter a descrição das despesas e os valores contratados. Parágrafo 2º. O painel deverá, inciso 1º, ter dimensões mínimas de 1,5 metro por 2. Inciso 2º, ser legível com caracteres de tamanho compatível. Inciso 3º, ser afixada em frente ao palco para fácil visualização do público. Parágrafo 3º. Entende-se por eventos artísticos e culturais todos aqueles realizados direta ou indiretamente pela Prefeitura Municipal de Itaguaí. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaguaí, Sala de Sessões Vereador Nico Manesco, Itaguaí, 25 de agosto de 2025. Juliano Ricardo Codonhoto, vereador. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo assegurar maior transparência na aplicação dos recursos públicos pela Prefeitura de Itaguaí, especificamente nas despesas relacionadas à realização ou custeio de eventos artísticos e culturais. A promoção de festividades e atividades culturais é de grande relevância para a população, pois fortalece a identidade local, fomenta o turismo, gera oportunidades de renda e proporciona lazer e entretenimento à comunidade. No entanto, é imprescindível que tais gastos sejam apresentados de forma clara, acessível e visível a todos os munícipes. Fixação de painéis informativos junto aos palcos dos eventos, contendo os valores pagos a artistas, serviços de sonorização, iluminação, painéis de LED, estruturas e demais despesas, representa uma medida concreta de publicidade dos atos administrativos. Tal prática contribui para o fortalecimento do princípio da transparência, permitindo que a população acompanhe como os recursos municipais estão sendo aplicados. Com essa iniciativa, busca-se não apenas o cumprimento de um dever legal e constitucional, mas também o fortalecimento da confiança entre a administração pública e os cidadãos. A clareza nos gastos possibilita maior controle social, inibe práticas abusivas e estimula a gestão responsável e eficiente do erário público. Assim, a aprovação desta proposição representa um avanço no sentido de consolidar a Prefeitura de Itaguaí como um exemplo de administração participativa, ética e transparente, assegurando à população o direito de fiscalizar, de forma simples e direta, a aplicação dos recursos que lhe pertencem. Desta forma, apresenta-se o presente projeto de lei, contando com a colaboração dos nobres edis para aprovação. O projeto vai ficar em deliberação. Projeto de Lei do Legislativo número 25 de 2025. Dispõe sobre as normas para a instalação e o uso de extensão de passeio público, denominado Parklet, no município de Itaguaí e da outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do referido projeto. Projeto de Lei número 25 de 2025, de 25 de agosto de 2025. Dispõe sobre as normas para instalação e o uso de extensão de passeio público denominado Parklet, e no município de Itaguaí e da outras providências. Fausto José Bergman Dalcin e Luiz Eduardo Romano Serri, vereadores da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais, artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Itaguaí a extensão do passeio público sobre a área de estacionamento de veículos na via pública, denominado Parklet. Parágrafo único. Para efeitos dessa lei, Parklet é o mobiliário urbano instalado em plataformas sobre área antes ocupadas para estacionamento de veículos nas vias públicas, paralelas à faixa de rolamento, de forma a expandir o passeio público, com o objetivo de ampliar a oferta de espaços públicos de fruição, providos de estruturas que visem o incremento do conforto e da convivência dos cidadãos, com a instalação obrigatória de assentos fixos e decoração com floreiras fixas, podendo ainda conter guarda-sóis, mesas e cadeiras ou outros elementos destinados à recreação, lazer, descanso, convívio e permanência de pessoas. Artigo 2º. O Parklet e todo mobiliário nele instalado será plenamente acessível, destinado ao uso público, sendo vedada, em qualquer hipótese, a utilização exclusiva do seu espaço por mantenedor ou outros interessados, sob pena de aplicação de multa de 20 UFESPs. E, em caso de reincidência, a aplicação da multa em dobro e a cassação da permissão de uso. Capítulo 2. Do requerimento, da análise e da aprovação.
Artigo 3º. O requerimento para instalação do parklet nas vias públicas poderá ser apresentado pelos proprietários dos estabelecimentos comerciais, ainda que se trate de um ponto comercial locado ou por pessoa física ou jurídica que detenha posse ou propriedade de imóvel destinado à execução de atividade comerciária. Parágrafo 1º. O requerimento de solicitação será tramitado para manifestação do órgão responsável da Prefeitura Municipal, que avaliará a demanda observados os princípios, parâmetros e critérios de segurança do trânsito no entorno. Parágrafo 2º. Havendo parecer favorável do órgão responsável, o expediente seguirá para análise técnica do projeto pelo setor de obras do município. Parágrafo 3º. Não havendo nenhum óbice, o requerimento será submetido ao prefeito municipal, que decidirá pelo deferimento ou indeferimento do pedido, observando-se o interesse público e ainda os critérios de convivência e oportunidade. Parágrafo 4º. Deferido o pedido, será celebrado um termo de permissão de uso específico entre a administração municipal e o proponente, do qual constarão as condições e regras para instalação e manutenção do equipamento. Artigo 4º. O requerimento de que trata o caput do artigo anterior será instruído com os seguintes documentos. Parágrafo 1º. Tratando-se de pessoa física, inciso 1, cópia de documentos de identidade. Inciso 2, cópia da inscrição do cadastro de pessoas físicas, CPF. E inciso 3, cópia do comprovante de residência. Inciso 4, comprovante da regularidade da inscrição como microempreendedor individual, MEI. Inciso 5º, cópia do comprovante de propriedade ou de contrato de locação ou de comodato do imóvel fronteiriço à área da instalação do parklet. Parágrafo 2º. Tratando-se de pessoa jurídica, o pedido deverá ser instruído com: inciso 1º, cópia do registro comercial, certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Inciso 2º, cópia da inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Inciso 3º, cópia da licença para localização e funcionamento, alvará de licença, conforme o caso. Inciso 4º, cópia de comprovante de propriedade ou de contrato de locação ou de comodato do imóvel fronteiriço à área de instalação do parklet. Artigo 4º, o requerimento deverá estar acompanhado do projeto básico de implantação do parklet, contendo: inciso 1º, planta baixa do objeto. Inciso 2º, identificação do local e esboço da instalação, incluindo a sua dimensão e móveis confrontantes à área de ocupação, bem como todos os equipamentos imobiliários instalados de cada lado do parklet proposto. Inciso 3º, descrição dos tipos de equipamentos que serão alocados no parklet. Inciso 4º, recolhimento de taxa da aprovação do projeto. Inciso 5º, apresentação de ART devidamente quitada de execução e projeto. Capítulo 3, dos requisitos para a implantação do parklet. Artigo 6º. O parklet atenderá às normas técnicas de acessibilidade e às diretrizes estabelecidas pelo órgão competente da Prefeitura, observando-se ainda os seguintes requisitos. Inciso 1º. A estrutura interna deverá contar com assentos fixos. Inciso 2º. É recomendada a colocação de vegetação ornamental de pequeno porte ou floreiras fixas, assegurada a visibilidade geral do espaço público e das fachadas das edificações. Inciso 3º. É obrigatória a instalação de lixeiras fixas. Inciso 4º. A largura não poderá ocupar espaço superior a 2,20 metros, a partir do alinhamento das guias. Inciso 5º. O comprimento se limitará à atestada do imóvel requerente, a critério do poder discricionário da administração municipal. Inciso 6º. A altura máxima do fechamento lateral não pode ultrapassar a 1,20 metro, podendo haver a cobertura do parklet desde que aprovada pela Prefeitura. Inciso 7º. O requerente poderá instalar o parklet na testada do imóvel vizinho, desde que devidamente autorizado pelo proprietário ou possuidor. Inciso 8º. O parklet, na sua lateral que faceia com o guia, deverá se apoiar bem sobre esta, em no mínimo 10 centímetros. Inciso 9º. Em via pública com inclinação longitudinal máxima de 8,33%. Inciso 10º. O parklet deverá ter proteção em todas as faces voltadas para o leito carroçável e somente poderá ser acessado a partir do passeio público. Inciso 11º. A proteção das faces voltadas para o leito carroçável deve observar garantia de resistência a choque de veículos na velocidade máxima da via. Inciso 12º. A instalação não poderá ter qualquer tipo de fixação maior que 15 centímetros, nem provocar qualquer tipo de dano ou alteração no pavimento que não possa ser reparada pelo responsável da instalação do parklet. Inciso 13º. A base do parklet deverá ficar afastada em 20 centímetros da guia existente, a fim de possibilitar o correto escoamento de águas pluviais pela sarjeta, mantendo-se sua superfície paralela ao nível do passeio. Inciso 14º. Largura mínima de 1 metro para circulação de pedestres na calçada,
quando houver mesas instaladas nela. Inciso 15º, a estrutura elétrica para luminárias e tomadas de energia deverão ser instaladas de formas embutidas na estrutura do parklet, ou, se externo, protegidos por tubulação anti-chamas. Capítulo 4º, da área sujeita à instalação do parklet. Artigo 7º, para que seja admitida a instalação do parklet, devem ser observadas os seguintes requisitos. Inciso 1º, a instalação deve ocorrer sobre o espaço reservado para estacionamento de veículos nas vias públicas, sendo vedada a instalação em locais onde haja faixa exclusiva de ônibus, de pedestres, ciclovias ou ciclofaixas, boca de lobo ou boca de leão, bem como a menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. Inciso 2º, não ser instalado à frente ou de forma a obstruir guias rebaixadas, equipamentos de combate a incêndios, rebaixamentos para acesso de pessoas com deficiências, pontos de parada de ônibus, pontos de táxis e faixa de travessia de pedestres. Inciso 3º, não suprimam vagas especiais de estacionamento. Inciso 4º, o parklet somente poderá ser instalado em áreas previamente delimitadas pelo município. Inciso 5º, o parklet deve estar sinalizado a fim de evitar acidentes. Inciso 6º, as condições de drenagem e de segurança do local de instalação deverão ser preservadas. Capítulo 5, das obrigações do permissionário. Artigo 8º, o permissionário e mantenedor do parklet será o responsável pela realização dos serviços descritos no respectivo termo de permissão de uso, bem como por quaisquer danos eventualmente causados. Parágrafo único. Os custos financeiros referentes à instalação, manutenção e remoção do parklet serão de responsabilidade exclusiva do permissionário. Artigo 9º. É vedada a locação ou cessão do espaço ocupado pelo parklet a terceiros. Parágrafo único. A inobservância do preceito do caput deste artigo ensejará na aplicação de multa a ser fixada por meio de decreto pelo Executivo Municipal, além da revogação da permissão de uso da retirada do parklet da via pública. Capítulo 6º, das disposições finais. Artigo 10º. O permissionário fica autorizado a instalar o equipamento após a assinatura do termo de permissão de uso e o recolhimento do respectivo preço público, que será fixado por meio de decreto pelo Executivo Municipal. Artigo 11. O termo de permissão de uso terá prazo máximo de 2 anos, prorrogáveis a critério da administração municipal. Artigo 12. A Prefeitura poderá revogar a permissão de uso da via pública para a instalação do parklet a qualquer momento, cabendo ao permissionário promover a retirada do equipamento no prazo de 30 dias, prorrogável desde que plenamente justificada a demora. Parágrafo 1º. A remoção de que trata o caput desse artigo não gera qualquer indenização ao permissionário. Parágrafo 2º. Caso o permissionário não remova e restaure a via no prazo deste artigo, o município procederá à remoção e restauração da via e, posteriormente, cobrará do permissionário o valor apurado das despesas. Artigo 13. Em caso de descumprimento do termo de permissão de uso, o permissionário será notificado para, no prazo de 5 dias úteis, comprovar a regularização sob pena de aplicação de multa fixada por meio de decreto pelo Executivo Municipal. E, em caso de reincidência, multa em dobro anteriormente fixada e a revogação da permissão de uso. Artigo 14. O abandono, desistência ou descumprimento do termo de cooperação não dispensa a obrigação da remoção e restauração do logradouro público ao seu estado original, no prazo de até 72 horas, sob pena de aplicação de multa fixada por meio de decreto pelo Executivo Municipal, sem prejuízo da revogação da permissão de uso. Parágrafo único. Caso o mantenedor não remova e restaure a via no prazo deste artigo, o município procederá à remoção e restauração da via e, posteriormente, cobrará ao mantenedor o valor apurado das despesas. Artigo 15. Os serviços prestados no parklet poderão se estender até o limite de horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Artigo 16. O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias a contar de sua publicação. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaguaí, Sala de Sessões Vereador Nico Manesco, Itaguaí, 25 de agosto de 2025. Fausto José Bergamo Dalcin, vereador. Luiz Eduardo Romano CR, vereador. Justificativa. A fim de promover o desenvolvimento social e econômico das cidades de forma sustentável e considerando o contexto das cidades inteligentes, os parklets são equipamentos que promovem a valorização dos espaços públicos, criando espaços de lazer, socialização e permanência para as pessoas, contribuindo para cidades com mais vitalidade urbana e qualidade de vida para a população. Parklets são áreas construídas junto a calçadas, com o objetivo de criar espaços de lazer, onde anteriormente havia vagas de estacionamento de veículos. O projeto de implantação de parklets no município de Itaguaí busca criar espaços que melhorem a qualidade de vida dos usuários através da aplicação
da ampliação da oferta de espaços públicos. A proposta oferece a pessoas e empresas uma chance de participar de forma efetiva da humanização da cidade, possibilitando que a transformação do espaço público ocorra com projetos e intervenções apresentados pela própria comunidade. As calçadas e as ruas compõem área significativa de uma cidade, fazendo parte da rotina diária dos moradores que percebem e vivem a cidade conforme a qualidade do espaço urbano. Ocorre que a priorização do espaço destinado ao automóvel resultou muitas vezes em calçadas estreitas e desconfortáveis. Além disso, espaços verdes que tornaram a cidade um ambiente agradável para se viver estão distribuídos de forma desigual pela cidade, gerando carência em algumas regiões, o que acaba impactando na relação dos moradores com sua cidade. Os objetivos dessa proposta de lei de instalação e do uso de extensão temporária do passeio público, parklet, são ampliar a oferta de espaços públicos, estimular processos participativos, incentivar a interação do bairro, incentivar o comércio local, ressignificar as vias, incentivar o uso de transportes não motorizados, criar espaços de convivência entre as pessoas, reforçar o uso do espaço aberto e acessível a todos. Diante do exposto, certos da compreensão dos demais edis, busca-se a aprovação da medida apresentada. O projeto vai ficar em deliberação. Projeto de Lei do Legislativo número 26 de 2025. Dispõe sobre a proibição de exposição em vitrines e locais visíveis ao público de produtos que remetem à violência, conteúdo sexual ou outros temas impróprios para menores, no âmbito do município de Itaguaí e da outras providências. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto. Projeto de Lei número 26 de 2025, de 25 de agosto de 2025. Dispõe sobre a proibição de exposição em vitrines e locais visíveis ao público de produtos que remetam à violência, conteúdo sexual ou outros temas impróprios para menores no âmbito do município de Itaguaí e da outras providências. Regina Maria Bergamo, vereadora da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 195 do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibida no território do município de Itaguaí a exposição em vitrines, mostruários, prateleiras de fácil visualização externa ou locais acessíveis a menores de 18 anos de produtos que contenham, inciso 1º, imagens, símbolos, objetos ou representações que remetam à violência explícita. Inciso 2º, produtos de natureza sexual, erótica ou pornográfica. Inciso 3º, materiais cuja classificação indicativa ou destinação seja imprópria a menores de 18 anos, conforme legislação federal pertinente. Artigo 2º. Os estabelecimentos comerciais que comercializem os produtos referidos no artigo anterior deverão mantê-los em locais reservados, fora do alcance da visão de crianças e adolescentes, com aviso indicativo de restrição etária. Artigo 3º. A infração ao dispositivo nesta lei sujeitará ao infrator as seguintes penalidades, aplicadas pela autoridade administrativa competente. Inciso 1º. Advertência na primeira ocorrência. Inciso 2º. Multa de valor a ser definido por decreto regulamentador em caso de reincidência. Inciso 3º. Suspensão do alvará de funcionamento em caso de descumprimento reiterado. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará esta lei por decreto no prazo de 60 dias, estabelecendo critérios para fiscalização, aplicação de penalidades e valores de multa. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaguaí, Sala de Sessões, vereador Nico Manesco, Itaguaí, 25 de agosto de 2025. Regina Maria Bergamo, vereadora. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo proteger crianças e adolescentes da exposição precoce a conteúdos que possam comprometer sua formação moral, psicológica e social. A exposição pública em vitrines e prateleiras acessíveis de itens relacionados à violência ou à sexualidade explícita pode estimular comportamentos inadequados, além de violar os princípios da proteção integral à criança e ao adolescente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069 de 1990. Desta forma, a proposta não busca restringir a liberdade econômica, mas apenas regular a forma de exposição de tais produtos, garantindo o equilíbrio entre o direito de livre iniciativa e o dever de proteção ao público infanto-juvenil. Assim, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta iniciativa, que fortalece a defesa dos direitos da criança e do adolescente em nosso município. O projeto vai ficar em deliberação. Projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2025. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão taguaiense ao senhor Luiz Fernando dos Santos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2025, de 28 de agosto de 2025. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão taguaiense ao senhor Luiz Fernando dos Santos Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador dessa Casa de Leis, fundamentado no artigo 202, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaguaí, combinado com o artigo 35, inciso 16 da Lei Orgânica do Município de Itaguaí, resolvem apresentar o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão taguaiense ao senhor Luiz Fernando dos Santos pelas relevantes ações e, em particular, aos serviços prestados ao município de Itaguaí. Artigo 2º. As despesas decorrentes com as homenagens a serem prestadas correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Itaguaí, Sala de Sessões, vereador Nico Manesco, em 28 de agosto de 2025. Carlos Rodolfo Rodrigues, vereador. Sobre Luiz Fernando dos Santos. Apesar de ter nascido em fartura em 30 de 3 de 1986, Luiz Fernando dos Santos cresceu e viveu toda a sua vida em Itaguaí. Estudou da pré-escola ao 3º ano do ensino médio na Escola Estadual João Gomes Sobrinho. Formou-se em Administração de Empresas na FACA, no ano de 2007, e na MBA Gestão de Negócios pela Unopar de Londrina entre os anos de 2008 e 2009. Conheceu sua esposa Tatiane em 2013, casando-se em 2019. Da união vieram 2 filhos, Luiz Fernando dos Santos Filho, de 5 anos de idade, e Otávio Leme dos Santos, de 1 ano e 5 meses. Quanto à vida profissional, registra-se que Luiz Fernando trabalha junto à sua família desde os 9 anos de idade, auxiliando seus pais e seu tio desde quando o supermercado que hoje possuem era apenas uma pequena mercearia. A empresa Supermercado Panema foi criada em 1992, quando 2 irmãos, boias frias, Carlinhos e Amarildo, decidiram arriscar na jornada de comerciantes, montando uma pequena mercearia na garagem de suas casas. Enquanto um continuava no árduo trabalho de sol a sol para dar segurança ao outro, que arriscava no mercado incerto, aprendendo na nova área e se desdobrando, ambos se empenhavam em fazer o negócio acontecer. Hoje já são 30 anos de um supermercado de sucesso que só cresce. O grupo da família, além do mercado, possui outras empresas. Panema Store, desde os anos 1996, Panemas Belezaria e Atacado Panema, criadas no ano de 2019. Além do papel de destaque como empresário, o homenageado sempre auxiliou o município voluntariamente com doações, campanhas de arrecadação e recentemente foi um dos idealizadores de um belíssimo trabalho junto do ex-vereador Carlinhos do Povo, da campanha de arrecadação e envio de mantimentos, água e diversos itens ao Rio Grande do Sul, que sofreu com enchentes severas no ano de 2024. Luiz Fernando ainda se envolveu desde tenra idade com os trabalhos sociais da cidade, destacando-se no futebol, onde jogou por alguns anos pelas equipes de Itaguaí, como Martins, Vila Clementinas e demais times criados em momentos oportunos, sendo campeão por várias vezes em muitos desses times. Participando também sempre em jogos beneficentes em prol ao grupo do câncer, deficientes físicos e igreja. Além de todo esse histórico, foi também tesoureiro da Festa do Peão Expo Itaguaí no ano de 2013 a 2016, na gestão Zaga Lança e Rafael Corona, na Comissão Clube de Rodeio de Itaguaí. Atualmente é o presidente da Comissão de Festa do Peão Expo Itaguaí, os comandantes. O projeto vai ficar em deliberação. Projeto de Resolução número 7 de 2025. Dispõe sobre a elaboração do quadro oficial das legislaturas da Câmara Municipal de Itaguaí e da outras providências. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do referido projeto. Projeto de Resolução número 7 de 2025, de 26 de agosto de 2025. Dispõe sobre a elaboração do quadro oficial das legislaturas na Câmara Municipal de Itaguaí e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, representada pelos vereadores infracinados, com fulcro no artigo 203 do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprova o seguinte: resolução. Artigo 1º. O quadro oficial da legislatura, contendo os nomes e as fotos dos vereadores eleitos, só poderá ser executado a partir do 3º ano de mandato, quando se elege o presidente da Câmara Municipal para o 2º biênio do mandato. Artigo 2º. Os quadros das legislaturas devem seguir o mesmo padrão, devendo constar embaixo obrigatoriamente os nomes e as fotos do prefeito e vice-prefeito. Artigo 3º. O quadro individual do presidente da Câmara que passa a integrar a galeria de presidentes pode ser executado de imediato, sem observância do prazo do artigo 1º.
Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Itaguaí, em 26 de agosto de 2025. Regina Maria Bergamo, presidente. Josué dos Santos Cruz, primeiro vice-presidente. Fausto José Bergamo Dalcin, segundo vice-presidente. Carlos Rodolfo Rodrigues, primeiro secretário. Catiane Faria Alves Miranda, segundo secretária. Justificativa. O presente projeto de resolução visa a padronização dos quadros oficiais das legislaturas da Câmara Municipal de Itaguaí, estabelecendo critérios objetivos e uniformes para a confecção e exposição, com a obrigatoriedade de constarem os nomes e as fotografias dos vereadores em exercício, bem como do prefeito e do vice-prefeito municipal. Além da padronização estética institucional, o projeto determina que a elaboração do referido quadro ocorra apenas no terceiro ano de mandato, período em que já se encontra eleito o presidente da Câmara para o segundo biênio da legislatura. Tal medida tem por objetivo evitar a duplicidade de confecções em razão de possíveis mudanças na composição da mesa diretora entre o primeiro e segundo biênio, resguardando o princípio da economicidade e promovendo o uso racional dos recursos públicos. A iniciativa contribui ainda para a preservação da memória institucional do Poder Legislativo e da administração municipal, garantindo um registro oficial e representativo do período legislativo de forma clara, ordenada e permanente. A padronização também fortalece a transparência e facilita a comunicação institucional, ao garantir que todos os quadros sigam o mesmo modelo, respeitando a identidade visual da Câmara e assegurando isonomia na apresentação dos agentes políticos. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto, que reforça os valores da eficiência, economicidade e transparência na gestão pública, além de contribuir para a valorização da memória legislativa e administrativa do nosso município. O projeto vai ficar em deliberação. Projeto de resolução número 8 de 2025. Dispõe sobre a entrega de título de cidadão no âmbito da Câmara Municipal de Itaguaí e da outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de resolução número 8 de 2025, de 26 de agosto de 2025. Dispõe sobre a entrega de título de cidadão no âmbito da Câmara Municipal de Itaguaí e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, representada pelos vereadores infracinados, com fulcro no artigo 203 do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Os títulos de cidadão aprovados por meio de decreto legislativo da Câmara Municipal de Itaguaí deverão ser entregues em sessão solene no prazo improrrogável de 90 dias após a publicação do decreto legislativo aprovado em plenário. Artigo 2º. Decorrido o prazo disposto no artigo 1º desta resolução, a Secretaria do Poder Legislativo promoverá a entrega do título na residência do homenageado ou no gabinete se ocupar cargo político. Artigo 3º. Em ano eleitoral para presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais, fica proibida a elaboração de projeto de decreto legislativo para a concessão de título de cidadão a quaisquer dessas autoridades e aqueles que concorrerão a tais cargos, bem como a respectiva entrega de títulos, mesmo que aprovadas anteriormente. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário. Câmara Municipal de Itaguaí, em 26 de agosto de 2025. Regina Maria Bergamo, presidente. Josué dos Santos Cruz, primeiro vice-presidente. Fausto José Bergamo Dalcin, segundo vice-presidente. Carlos Rodolfo Rodrigues, primeiro secretário. Catiane Faria Alves Miranda, segunda secretária. Justificativa. O presente projeto de resolução tem como objetivo garantir maior responsabilidade, celeridade e transparência na concessão e entrega dos títulos de cidadania outorgados pela Câmara Municipal de Itaguaí. Atualmente existem títulos de cidadão já aprovados em plenário sem a devida entrega oficial há mais de 20 anos. Tal situação compromete a credibilidade das homenagens concedidas por essa Casa Legislativa e desrespeita a memória dos agraciados e o espírito da honraria, que deve ser marcada por solenidade e reconhecimento público tempestivo. A proposta de fixar um prazo máximo de até 90 dias, contados da publicação do decreto legislativo correspondente para a realização da entrega do título, visa justamente corrigir essa distorção e estabelecer um compromisso claro com a efetivação do ato solene. Com isso, busca-se evitar que os títulos fiquem esquecidos ou percam seu significado por conta de atrasos excessivos e injustificáveis. Adicionalmente, propõe-se a proibição da concessão e entrega de títulos de cidadania a presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais e candidatos durante o ano eleitoral.
Essa medida se fundamenta na necessidade de resguardar a imparcialidade institucional da Câmara Municipal e prevenir qualquer associação indevida entre homenagens legislativas e interesses políticos eleitorais. O intuito não é desvalorizar o mérito de eventuais homenageados, mas sim proteger o princípio da impessoalidade e a seriedade que deve nortear os atos do Poder Legislativo Municipal, especialmente em períodos sensíveis do calendário político. Portanto, a aprovação desse projeto de resolução representa um passo importante na valorização das homenagens prestadas por esta Casa, além de promover maior respeito à sua história e às pessoas que, com mérito, foram ou serão agraciadas com o título de cidadão taguaiense. Assim, apresenta-se o presente projeto, contando-se com o apoio dos nobres colegas para aprovação. O projeto vai ficar em deliberação. Agora, vamos para a votação dos projetos. Senhora Presidente, prefeito seja caso o requerimento do nobre vereador está em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo número 21 de 2025 institui o título de mérito educacional no município de Itaguaí e dá outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo número 22 de 2025 institui o projeto de ação cultural denominado Cápsula do Tempo da Câmara Municipal de Itaguaí e dá outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo número 23 de 2025 dispõe sobre a alteração da denominação da Avenida das Palmeiras para Avenida Paulo Roberto de Moura Leite, neste município, e dá outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução número 6 de 2025. Altera o artigo 75, parágrafo 2º e artigo 76, inciso 4º e inciso 6º do Regimento Interno e dá outras providências. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Palavra livre. Vereador Juliano, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Vereadora Catiane, a senhora tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Vereador Carlos Rodolfo, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Senhora Presidente, nobres colegas vereadores, servidores desta casa, comunidade presente e a população que nos acompanha através das redes sociais, uma boa noite. Primeiramente, eu quero aproveitar desse espaço aqui para trazer um assunto que tem sido motivo de reclamação constante da nossa população, que é o trânsito de Itaguaí. Todos nós sabemos que a cidade cresceu, o número de veículos aumentou e, consequentemente, os problemas de mobilidade urbana também. Hoje recebemos diariamente relatos de motoristas, pedestres, sobre a falta de organização no fluxo das ruas, sobre a ausência de redutores de velocidade em pontos críticos, sobre a sinalização insuficiente e até mesmo sobre a inversão ou inadequação de algumas placas de pare, que acabam mais atrapalhando do que ajudando no ordenamento do tráfego. Essa situação não é apenas uma questão de comodidade, mas sim de segurança pública. Quando o cruzamento não é bem sinalizado, colocamos em risco a vida de pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. Quando existem redutores de velocidades em áreas estratégicas, como proximidades de escolas, unidades de saúde ou locais de grandes fluxos, abrimos espaço para acidentes que poderiam ser evitados. A gente tem aqui, já desde o começo do ano, várias indicações e requerimentos nesse sentido, tanto de melhorar a questão do fluxo, como a instalação de lombadas,
a colocação de semáforos em algumas partes do município, que é importante também. Então, até hoje eu fiz aqui uma indicação que vai para a Prefeitura Municipal para que seja feito um estudo de tráfego urbano no nosso município. Não é a primeira vez que a gente faz essa indicação e é uma cobrança que sempre a população tem feito a gente. Não só a mim, mas também aos demais vereadores aqui. Eu também quero falar de um outro tema aqui, que é um tema importante e, ao mesmo tempo, motivo de orgulho e de responsabilidade para Itaguaí, que são os resultados da nossa educação, medidos pelo SAEB. Eu quero começar lembrando que o SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele é como um boletim para a nossa cidade. Ele mostra se as nossas crianças estão aprendendo bem, tanto em duas matérias, na língua portuguesa e em matemática. E se estão avançando e aponta também aonde a gente precisa melhorar. A gente tem uma boa notícia para compartilhar. No IDEB lá de 2023, Itaguaí superou a meta prevista. A nossa rede municipal alcançou 7,5 pontos, enquanto a meta era de 7,4. Isso significa que nossos alunos estão aprendendo mais, que o fluxo escolar está funcionando e que nossas escolas estão no caminho certo. Isto é fruto de trabalho dos servidores públicos da educação, do esforço dos alunos e do apoio das famílias. Mas é importante que todos compreendam que essa conquista não é apenas um número, ela abre portas para novos recursos, programas de apoio e investimentos. Quanto melhor o desempenho de Itaguaí, mais condições teremos de garantir a formação para professores, infraestrutura escolar, projetos pedagógicos e também para todos os servidores da educação. A aplicação do SAEB de 2025 ela já tem data marcada. Ela vai ser do dia 20 a 31 de outubro deste ano. E aqui eu deixo um pedido, que a participação de cada aluno é fundamental. Cada criança ou jovem que faz a prova ajuda a fortalecer a educação do município, porque esses resultados são usados para calcular indicadores e distribuir recursos. Por isso eu quero reforçar aqui algumas propostas, tanto para a Coordenadoria da Educação, quanto para a Prefeitura Municipal. A proposta de valorizar cada vez mais os nossos servidores públicos, que são os verdadeiros jardineiros do conhecimento. Para que a semente do aprendizado floresça, eles precisam de apoio, respeito e formação contínua. Incentivar a leitura, a matemática e a tecnologia, aproximando a escola da realidade dos jovens e despertando o interesse para aprender. E também fortalecer a parceria entre a escola e a família, porque quando os pais acompanham a vida escolar dos filhos, os resultados são sempre melhores. Superar a meta do IDEB mostra que estamos no caminho certo, mas também nos lembra que a educação é uma construção diária, como uma casa que precisa de base sólida para sustentar o futuro. Encerrando, eu quero deixar aqui uma mensagem. E a educação de Itaguaí é motivo de orgulho, mas também de compromisso. Se continuarmos unidos, eu tenho certeza de que construiremos uma cidade cada vez mais preparada, humana e desenvolvida. Porque quando falamos de SAEB, de IDEB, a gente não está aqui apenas falando de provas. Estamos falando do futuro dos nossos filhos e netos, do desenvolvimento da nossa cidade e da esperança de um amanhã melhor. Muito obrigado. Vereador José dos Santos, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, população presente, Câmara, aos internautas, aos funcionários dessa casa, à imprensa. Agradecer sobre as indicações que têm chegado nessa casa, os requerimentos, moção, projeto. Muito importante tem chegado nessa casa. Agradecer sobre também a viagem que nós tivemos em São Paulo, ali na Assembleia. Levei um pedido de 100 mil, um ofício de 100 mil para a saúde com o delegado Olim. Se Deus quiser, vai atender o pedido da nossa população. Agradecer também, tivemos ali no estado do Cambu, ali junto com o prefeito Edinho, aonde que estavam reunidos os vereadores e os prefeitos, e aonde que vai ser muito melhor para o nosso município buscando recurso. Ali o prefeito, junto com os vereadores, buscando recurso para a população.
Tivemos também, junto ali, o vereador Rodolfo, a vereadora Regina, a presidente Regina, Catiane, e tivemos ali o Carlinho, presidente do PL, teve presente ali também entregando o título de cidadão para o deputado Nilton Montes, ali em Barueri, que hoje é secretário da Saúde. Tivemos também ali em Sorocaba entregando o título de cidadão para o Panuso, os deputados que ajudou muito o nosso município, e eles ficaram muito contentes de receber o título de cidadão. Agradecer a Deus que Deus guardou nós na ida, na volta, e estamos aí para buscar recursos para a nossa população. Agradecer a vereadora também, Catiane, esteve presente, a Nelita, da Educação. Muito importante as viagens para São Paulo, buscar recursos para o nosso povo. Agradecer também, tivemos ali em Água Santa Bárbara, o vereador Dudu, o ex-vereador Zezé, junto com o prefeito, pelo convite. Tivemos ali com o deputado Marcos Pereira, levamos um ofício de 200 mil para a saúde também, e aonde que, se Deus quiser, vai atender o pedido da população do nosso município. Agradeço também sobre os títulos de cidadão que tem recebido aqui nessa Câmara. Vocês que estavam ali, a Ana Luísa, o Dr. Camilo, a Regiane, o Delima, o Silver, o Leandro, aonde foi merecedor esse título de cidadão para eles, no nosso município. Uma sessão solene muito importante, bastante cidadãos, familiares estiveram presentes nessa casa. Agradeço a Deus mais uma vez, e meu boa noite, meu obrigado a todos. Vereador Fausto, o senhor tem 8 minutos. Vereador José Carlos, o senhor tem 8 minutos. Vereador Luiz Eduardo, o senhor tem 8 minutos. Vereador Luiz Henrique, o senhor tem 8 minutos. Neste momento, gostaria que o vice-presidente assumisse a presidência. A vereadora Regina Bergo, o senhor tem 8 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite a todos os presentes, nobres colegas, servidores desta casa, toda a população de Itaguaí que nos acompanha. Gostaria de compartilhar com vocês uma agenda de trabalho muito positiva das últimas semanas. No dia 20, estive visitando o nosso estádio municipal Mário Corona e recebeu a instalação de novas lâmpadas de LED. Além da iluminação, foi colocado um guarda no local para garantir mais segurança aos frequentadores. Sei que ainda há muito a ser feito, mas já é gratificante ver o espaço mais seguro, bem iluminado e a Prefeitura trabalhando para proporcionar um ambiente cada vez melhor para nossos munícipes. No dia 21, tive a honra de, ao lado do prefeito Edinho, representar nossa cidade na inauguração de uma escola estadual em Chavantes. Foi um evento de grande importância que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, com quem pude conversar, além de diversos secretários estaduais e do nosso deputado estadual Ricardo Madaleno. Ainda no dia 21 à noite, vivi um momento de pura emoção e fartura, durante uma linda apresentação da fanfarra e do coral da APAI, que inclui nossos queridos alunos de Itaguaí. Quero deixar aqui meus parabéns a cada aluno e todos os organizadores. Foi um espetáculo de talento e superação que emocionou a todos nós. No dia 24, tive a alegria de participar da tradicional festa de São João Batista, no bairro da Jacutinga, em Fartura. A festa estava lotada, um verdadeiro sucesso que mostra a força da nossa cultura e da fé da nossa gente. Faço questão de parabenizar toda a comunidade e os organizadores por manterem viva essa linda tradição. Já no dia 25, participei não apenas como vereadora, mas principalmente como devota de Santa Rita, das comemorações aos 62 anos da nossa paróquia. Uma data de grande significado, que celebra a fé que une nossa comunidade.
Parabenizo o pároco Padre Jesus e todos os católicos de Itaguaí por essa jornada de fé e dedicação. E nobres colegas, o dia 27 de agosto foi marcado pelo início de uma conquista histórica para Itaguaí. Estive em São Paulo, acompanhada da secretária da Educação Lenita e de alguns vereadores na sede da Univesp. Demos um passo decisivo para a instalação de um polo da universidade em nossa cidade. Em breve teremos uma universidade pública, gratuita e de qualidade para os itaguaienses, com 30 vagas iniciais, divididas em 9 cursos de 3 eixos diferentes. A Secretaria da Educação já iniciou o trabalho de cadastro e a expectativa é que no segundo semestre de 2026 o polo já esteja em pleno funcionamento. Aproveitando a viagem de São Paulo, participei do Congresso Estadual dos Municípios, o mais tradicional encontro municipalista do Brasil. Foi uma imersão completa, onde gestores de todo o estado se reúnem com representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Um ambiente de formações práticas e debates que potencializam parcerias e transformam políticas públicas em resultados concretos para a nossa população. E falando em momentos marcantes, não poderia deixar de citar o evento histórico que ocorreu na última sexta-feira, aqui mesmo, nesta Casa de Leis. O plenário esteve lotado para uma noite de muita emoção, onde tivemos a honra de homenagear e prestigiar os 6 novos cidadãos itaguaienses. Gostaria de informar a todos sobre o andamento dos processos das obras de infraestrutura em nossa cidade. Hoje estive no setor de licitações da Prefeitura e trago excelentes notícias para os moradores das ruas Dona Beni, Leônidas Lança e trechos das ruas Leônidas Romano da Silva, Jonita Porte, das Tulipas e Hortênsias. Essas ruas receberão em breve recape asfáltico. A empresa vencedora da licitação já assinou o contrato e as obras terão início em breve. O valor total das obras será de R$500 mil, um recurso que conseguimos no ano passado por meio de emendas dos nossos amigos deputado federal Luiz Carlos Mota e do deputado estadual Ricardo Madalena. Devido à burocracia, os trabalhos estão começando este ano. Para encerrar, gostaria de usar esse espaço para uma felicitação pessoal. Quero parabenizar o presidente do nosso partido PL, Carlinhos, que completa mais um ano de vida esta semana. Com você, eu aprendi a amar ainda mais o nosso município. Pude ver de perto o quanto você ama Itaguaí e o nosso povo, e o quanto se empenha diariamente por nossa cidade. Cada canto de Itaguaí tem uma marca de uma conquista sua. Parabéns, saúde e que venham muitos e muitos anos de vida e realizações. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite. Agora retorno a presidência para a senhora Regina Bergo. Nossa próxima sessão ordinária será dia 16/9, às 20 horas. Senhoras e senhores, cumprida a pauta da presente sessão, antes de encerrarmos os trabalhos dessa noite, gostaria de fazer algumas comunicações. Primeiramente, registro que hoje realizei a entrega da Medalha Cidadão Centenário ao senhor José Mendonça, atendendo a um pedido de seus familiares. A homenagem foi entregue em sua residência. Comunico também que a Medalha Cidadão Centenário, em homenagem ao saudoso senhor Eliezer Dalcin, foi entregue ao nobre vereador Fausto Dalcin, que se encarregará de repassá-la à família. Também aproveito a oportunidade para convidar a todos os presentes e a toda a população de Itaguaí para as festividades em comemoração ao 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. As comemorações acontecerão na próxima sexta-feira, dia 5 de setembro, a partir das 19 horas, na Praça Expedicionário Antônio Romano de Oliveira, em frente à Prefeitura Municipal. Estão sendo preparadas diversas atrações para celebrarmos juntos essa data tão importante. Todos estão convidados. Aproveito também para estender um convite especial aos nobres colegas vereadores. No dia 12 de setembro, uma sexta-feira, às 9 horas da manhã, ocorrerá uma importante reunião na Câmara Municipal de Taquarituba. A pauta será sobre os serviços prestados pela APAI daquele município. A presença de Vossas Excelências é fundamental, uma vez que a entidade atende diversos alunos de Itaguaí e precisamos acompanhar de perto a qualidade desse serviço.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.